Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast Conversas Psicanalíticas. Eu sou a Mônica Leite, do Bate-Papo com Lacan. Oi, Mônica, tudo bem? Oi, Fernanda. Que bom a gente estar aqui de novo. Meu nome é Fernanda Sanches, sou psicanalista. Eu tenho um canal no YouTube que é o @fersanchessouza. O que a gente vai falar hoje, Mônica? Então, acho que é legal a gente retomar, né, Fernanda, a ideia desse podcast. O que você acha da gente lembrar um pouquinho? Faz tempo que a gente fez o último, né? Sim, já faz um tempinho, né, Mônica? A gente resolveu fazer esse podcast, né? Surgiu das nossas conversas, de trocas, compartilhamentos de questões provenientes da clínica, né, de cada uma, e a gente resolveu dividir com outras pessoas nossas reflexões sobre essa prática tão singular, solitária e complexa, os nossos estudos e experiências enquanto praticantes da psicanálise. E a gente espera que isso possa circular, né, Mônica, para desmistificar tabus, né, retraçar alguns desvios e construir pontos para o diálogo. A gente acredita muito que essa é a melhor maneira de fazer isso, é falando, né, da forma que ela nos tocou, como ela nos toca e de como a gente entende ou não a psicanálise, né, a partir de assuntos do dia a dia. A gente pretende falar de forma simples sobre alguns conceitos e como isso tem implicação tanto na clínica quanto na vida da gente e de todo mundo. Verdade. E acho legal também, né, Fernanda, a gente retomar onde que a gente parou, né, no nosso último encontro. Lembro que a gente falou um pouquinho sobre a história da psicanálise e a nossa história com a psicanálise, né, e a gente terminou falando sobre a formação do analista, que não é por um viés acadêmico, que ela implica na experiência, o próprio inconsciente, na prática clínica também, né, e na transmissão, que acho que é um pouco a ideia do nosso trabalho por aqui também, né. Então, para a gente é muito importante isso, né, da própria experiência e do laço que a gente faz no trabalho com a psicanálise. Mas, né, Fernando, no Brasil, essa história acabou tomando um rumo um pouquinho diferente, né, que eu acho que isso tem a ver com esses desvios no percurso que a gente começou a falar. Então, hoje a gente pensou em falar um pouquinho disso, né, da história da psicanálise aqui no Brasil e a relação que acabou se estabelecendo com a psicologia. Por que eu estou falando isso, né? Porque aqui a psicanálise é trabalhada como uma das teorias dentro do curso de psicologia na graduação, né? E aí acaba gerando bastante confusão, né? Principalmente com quem começa a atuar, logo que sai da faculdade, quem começa a trabalhar com a psicanálise, né? E acho legal a gente falar assim, no nosso ponto de vista, tem algumas similaridades, né? As duas trabalham com a palavra, acontece no encontro entre duas pessoas, né, o analista, o analisante, as demandas, as queixas que chegam para a gente são os mesmos que chegam para o psicólogo de outras abordagens teóricas, mas a similaridade acaba aí, né? O psicanalista, ele vai se interessar para além do que o analisante diz, né, daquilo que ele traz para a gente, está por trás das histórias que ele conta, a mensagem que passa, não só no que ele diz, né, mas no que ele deixa de dizer, do que ele diz sem querer, ou até no que ele faz. E aí a gente toma os lapsos, as repetições, os esquecimentos, os sintomas, e a gente entende essas coisas não só dentro de uma determinada nosografia, vai no sentido de diagnosticar um transtorno e a nossa prática ser na direção de uma correção. Mas a gente entende esses fenômenos como uma forma de manifestação do inconsciente, né? E é com isso que a gente trabalha. E a gente entende o inconsciente como um modo de funcionar de cada um. E aí não dá certo nem errado, né? Por isso que a psicanálise é bem radical ao romper com uma ideia de normalidade, no sentido assim de uma norma, e abre espaço para singularidade. Acho que esse conceito é bem importante para a gente, né? E aí, desde o início, o Freud vai alertar, por conta dessa questão da singularidade,
o ensino acadêmico ele não vai ser suficiente para formar um analista. Ele vai dizer que a ética e a prática da psicanálise diferem radicalmente da psicologia, né, Fernanda? Sim, muito. Nossa, é muito diferente, né? Porque apesar da estrutura do atendimento ser muito parecida, porque a gente tem 2 poltronas, né? É uma sala, o paciente entra, senta, vai ter uma espécie de conversa, né? Que não é conversa, mas é através da fala. Elas são práticas muito diferentes. Aí, como você disse, o que se escuta e o que se faz com o que se escuta é onde mora a principal diferença. Pois o que se escuta pela atenção flutuante está para além do que está sendo dito. Então, a gente tem um material de trabalho muito diferente do material da psicologia. Na psicanálise, o que se escuta depende radicalmente do analista, pois a abertura que se dá para que se escute para além daquilo que o paciente sabe que está dizendo vai depender do percurso do analista, né? De como ele vai escutar esse inconsciente para poder escutar o que está nos bastidores do que o paciente fala. Então, é uma escuta às avessas. Por isso, possibilita um efeito muito diferente da escuta da psicologia. É É muito isso singular, mesmo, né? é verdade, Fernanda. Isso que você retomou me lembrou de um texto do Freud que chama Uma Dificuldade na Psicanálise, onde ele fala claramente da diferença entre a psicologia e a psicanálise. Ele fala que a psicanálise, ela descentrou o psiquismo e tirou o eu do centro da psique humana. E ele vai dizer que o eu, ele não tem controle das próprias ações. Olha que coisa. E a vida psíquica, ela é muito mais ampla do que o eu sabe. A vida inconsciente, ela é muito maior do que o próprio eu e a consciência. E é justamente com isso que a psicanálise trabalha, né, Fernanda? Isso, assim, Freud, e eu acho que até hoje, né? O Freud vai dizer, né, lá em 1913, que a psicanálise ela traz a ideia de uma profundeza da mente, ou seja, ela é muito maior do que se conhecia até então, e que serão necessárias mudanças radicais no tratamento disso. E é uma mudança que seria necessário, mas que não aconteceu, porque a psicologia seguiu a sua linha e suas pesquisas no campo do consciente, daquilo que pode ser observável e replicável. Já a psicanálise seguiu seus estudos naquilo que pode ser comprovado apenas no âmbito do inconsciente e dos seus efeitos enquanto cura. E é muito diferente o que é chamado de cura também para a psicologia e para a psicanálise. Verdade, né? E como assim a gente encontra resistência até hoje, né? Veja, faz mais de 100 anos que o Freud trouxe essa novidade, e eu acho que na nossa época está até pior, né? Com esse empuxo para o consumo, para esses ideais de cura, né? Como você trouxe esse conceito, o crescimento da indústria farmacêutica, né, os avanços tecnológicos, a aceleração do tempo, eu acho que se intensificou ainda mais a demanda para a extinção de tudo que foge do que é normativo. E aí eu lembrei de um livro que é mais recente, da Colette Soler, de 2020, que chama A Querela dos Diagnósticos, onde ela vai discutir um pouquinho essas questões. Ela fala que essa questão, né, da luta, que existe uma verdadeira luta da psicanálise para fazer parte mesmo do campo da saúde, porque fica-se muito nessa disputa, faz parte do campo da saúde, não faz, né? Atualmente teve todo um debate também se a psicanálise pode ser considerada uma ciência ou não, né? Então, assim, qual que é a nossa posição aqui, né, Fernanda? Assim, que a psicanálise, ela é, né, ela é científica, ela é do campo da saúde, mas ela não é uma psicoterapia, como a gente já começou a dizer, né? Que a gente recebe as mesmas demandas, mas que ela tem um efeito terapêutico também, mesmo não sendo uma psicoterapia, né? E assim, o que eu estou chamando de efeito terapêutico? É a extinção ou modificação dos sintomas. O próprio Freud, ele verifica isso lá no começo da clínica dele, né, que quando a gente faz a resistência CD, traz as memórias que estavam reprimidas à consciência, o sintoma, ele vai perder a função e tende a desaparecer. Mas a diferença é que a gente não tem esse objetivo, né, de fazer desaparecer o sintoma.
Pelo contrário, a gente entende ele como algo estrutural, algo assim muito importante para o sujeito. Ele é a melhor resposta que o sujeito pôde dar até então. O Lacan vai seguir nessa mesma linha, né, de dizer que o sintoma ele está no eixo do sujeito. Então a gente não tem que tentar, o nosso trabalho não é na direção de tentar eliminar, né? É bem isso. Porque tanto a psicanálise quanto a psicologia atendem às mesmas demandas, né? Então, são os pacientes que nos procuram por conta de tristezas profundas, depressão, ansiedade, dificuldade nos relacionamentos, seja familiar, amoroso ou no trabalho. E se essa demanda é atendida por um psicólogo, ela é tratada de uma forma que, na maioria das vezes, é o que você está dizendo. O que eles vão fazer? Vão tentar retirar esses sintomas, eliminar esses sintomas. Que é mais ou menos esse caminho, né? Mais ou menos estruturado, que pode se repetir de paciente para paciente, né? Com protocolos. Já a psicanálise trata de uma forma diferente, né? Ele escuta o sintoma, pois esse sintoma quer dizer alguma coisa. E deu trabalho para formar esse sintoma, né? Não é de uma hora para outra. O sujeito ali teve todo um percurso de formação desse sintoma. É uma formação do inconsciente, e nem sempre é interessante eliminar esse sintoma, pois pode ser justamente isso que está sustentando o paciente na vida naquele momento. Então, a direção do tratamento é muito diferente, e, como consequência, seus efeitos também. E é importante ressaltar, né, Mônica, que não é a direção do paciente, né, a direção do tratamento, porque senão parece que vai direcionar o paciente, que é certo, que é errado, o que ele tem que fazer, e não é isso, né, a direção é do tratamento, né, não do paciente. Exatamente, né? A gente vai tratar do que é desconhecido pelo próprio paciente e que tem a ver com os desejos inconscientes, que são alcançados pela fala também, né? Então, por isso que a gente trabalha com a palavra, mas a gente toma essa fala de uma forma distinta. Então, assim, por exemplo, né, quando se um paciente chega e diz para a gente que ele é um plagiador, a gente não vai lá olhar a obra dele e depois tranquilizá-lo, dizendo, não, tá tudo bem, a sua obra é original, né? A gente vai escutar que tem uma verdade nisso que ele está falando, e a gente vai atrás de saber de que verdade é essa a respeito dele, que ele está falando com essa enunciação, né, esse enunciado dele. Então, assim, a gente não trabalha com algo concreto, que é verificável, né, com dados de realidade, mas é de uma vivência singular daquele analisante. Nesse caso, por exemplo, né, dele se sentir habitados por pensamentos que vinham de outro lugar. Então, ele estava falando da própria alienação dele, a linguagem. E esse caso que eu lembrei, ele é um caso real, ele foi trabalhado pelo próprio Lacan. Uma outra forma da gente pensar essas questões é falar sobre a ética da psicanálise. Lacan tem um seminário inteiro que fala disso, que é o seminário 7, e lá ele faz uma diferença entre a moral e a ética. Ele vai retomar a moral a partir de Aristóteles e vai entendê-la como algo ligado a normas, a regras, e que tem uma ideia de universalidade, ela serve da mesma forma para todo mundo. E ela tem a ver com virtude. O que que seria a virtude? É a busca de um caminho mediano, sem excessos. E preza por um ideal de harmonia, de homeostase e principalmente de controle. E o objetivo dela é adaptação e bem-estar. Já para a gente da psicanálise, o Lacan vai inaugurar uma nova lógica. Primeiro, que a felicidade não é possível de ser atingida, então esse ideal de harmonia, né, a partir da prática da moral, é impossível de ser alcançado, e tem algo que sempre escapa, e a ética da psicanálise vai estar relacionado a isso que a gente está chamando de desejo inconsciente. E nessa medida, as leis que são singulares para cada um são escritas de uma forma muito particularizada, e dependem dos trilhamentos interpretativos de cada um, ou seja, daquilo que a pessoa lembra da própria história, e principalmente das vivências de prazer e desprazer de cada um. Sim. Quando se fala em ética, não é algo universal, porque a ética social é para um coletivo, e a ética que a psicanálise coloca é a partir do sujeito. A ética para a psicanálise diz respeito ao inconsciente, que mesmo sendo muito singular, também não é sem o outro,
também não é sem estar localizado no social, na cultura, numa sociedade, porque cada ser humano está implicado na relação com o outro, de todo jeito, né? Então, que ética que é essa, que é ao mesmo tempo singular, mas também há de se considerar essa ética coletiva. Sim. Não tem uma dicotomia, né, indivíduo social. E é muito fácil a gente verificar isso, essa coisa da singularidade que a gente está falando, né, Fernanda? Se a gente pegar dois irmãos, mesmo que forem gêmeos, né? Eles vão contar da mesma vivência que eles tiveram, mas de formas completamente diferentes. E o trabalho da análise é justamente a gente trabalhar recombinando essas peças da memória de forma a poder formar uma figura que seja satisfatória para o sujeito. E aí isso não quer dizer que vai chegar, então, numa figura harmoniosa, e principalmente não é algo que é necessariamente valorizado socialmente, mas é aquilo que é possível extrair de mais verdadeiro de cada um e que vai permitir o quê? O que que uma psicanálise permite, então, né? Se desembaraçar do sofrimento, ir atrás de realizar os projetos de vida, e extrair algum prazer da própria existência. Acho que só isso já é muita coisa, né? E Muita o mais coisa. importante, independente de qual seja, né, esse caminho final, esse destino no qual se chega, né? A gente não vai fazer nenhum tipo de julgamento se está certo, se é bom ou se não é, né? Parece que esse é o segredo da vida, é caminhar pela vida, pelo social, na relação com os outros, tendo a ética, a moral como um grande telhado, muitas vezes quebrado, pois as pessoas se abrigam neles de maneira diversa, mas poder fazer algo daquilo que lhe é mais singular, que tem a ver também com uma falta. Porque a ética do desejo vai muito além do que é certo do que é errado na ética social. E ao contrário do que muita gente pensa, quando diz assim, bancar o desejo, está muito mais direcionado para a ética do desejo. E essa, retomando aqui um pouco, quando, no meu percurso assim, de psicanálise que eu ainda faço, eu já escutei muitas vezes isso, de falar assim, bancar o desejo. Como se bancar o desejo fosse sair por aí, fazendo tudo que tem vontade, e bancar as consequências disso. Mas não é bem por aí se bancar o desejo, porque quando a gente fala de bancar o desejo, a gente está falando de uma falta, né? Então, a ética da psicanálise tem mais a ver com essa falta do que com a realização de vontades. Então, enquanto na psicologia a gente pode dizer de uma maneira bem resumida que pode ajudar alguém a fazer aquilo que tem vontade, a psicanálise questiona essa vontade, ao mesmo tempo sem apontar para ela, mas sim para a falta, já que é ali que mora o desejo, que se transveste de algumas vontades. A gente só sabe do desejo dessa forma, mas o desejo nasce a partir de uma falta. Uhum. É verdade, isso que a gente está chamando de trabalhar com o inconsciente, acho que Sim, conversa muito com esse conceito de falta que você trouxe agora, né? E aí, né, Fernanda, não é uma coisa tranquila, né? Essa coisa, ai, o desejo parece lindo, né? Geralmente são questões que o analisante se defendeu, né? Ele rechaçou, ele escondeu dele mesmo. É algo que é negado e que retorna na forma, por exemplo, que a gente chamou de sintoma, né? E aí, então a gente, como eu falei, a gente trabalha com aquilo que é possível ser relembrado pelo paciente, mas até com o que não é possível de ser lembrado, mas que faz efeito mesmo assim no sujeito. Então, por isso que a gente também diz que o nosso trabalho é da ordem de uma criação, né? Mas não é uma criação só do analista, é uma criação em conjunto, do analista com o analisante. E o mais importante, ela é realizada em transferência. Por isso que precisa do encontro com o analista. Em tempos de análise com o IA, né, ChatGPT, a gente não dispensa a presença do analista, por mais que não seja uma relação dual, né? E quando a gente fala de transferência, essa também é uma diferença com relação à psicologia, né, Fernanda? É que a gente entende que na relação analista-analisante, não é uma relação dual entre duas pessoas. O inconsciente também está presente, ele perpassa a relação. Desde antes do encontro, né, às vezes na própria escolha por aquele analista, na suposição de que o analista sabe alguma coisa e que vai ajudar o analisante, e no encontro, aquilo que se atualiza
em transferência entre o analisante e o analisando. Por outro lado, o analista, sabendo da existência da transferência, ele não vai tomar para si e responder desde o lugar em que ele é colocado pelo analisante, porque ele sabe que não é dele enquanto pessoa que se trata ali, né? Mas é uma função que ele exerce, ele ocupa um determinado lugar. E isso ajuda a gente a dissipar e trabalhar com algo que é bem comum, que é o analisante querer agradar o analista, por exemplo. Ser um bom analisante, falar o que ele imagina que o analista quer escutar. Para a gente falar bem, ou o que o Lacan chama de bem dizer, não é dizer o que se espera ouvir, mas dizer o melhor possível do próprio desejo consciente. A gente é habitado pela linguagem, né? E o máximo que a gente pode fazer é saber como e que isso nos conforme e fazer alguma coisa com isso. Então, como você estava dizendo, né? A gente trabalha com esse desejo inconsciente, não na direção de proibi-lo, né? Porque isso não adianta, se a gente rechaça ele vai se realizar de qualquer forma e da pior forma possível, quando ele não é escutado e considerado. Ele se impõe sobre a pessoa e saber do próprio desejo salva o analisante de algo pior, que o Lacan vai chamar até de um impulso à morte, resgatando do Freud, né, esse conceito. Acho que Freud, no texto Pulsão e Suas Vicissitudes, ele fala disso, que a pulsão se satisfaz sempre parcialmente, e é por isso que você estava dizendo, né, Mônica, do eu, que o eu não é senhor em sua própria casa, porque a pulsão que é inconsciente, ela está ali o tempo todo buscando uma satisfação. Se a gente não está divertido disso, é aí que mora o perigo. Pois, como não é muito claro o direcionamento desse desejo, já que ele é inconsciente, esse desejo pode levar o sujeito à morte, pois o inconsciente que é colocado em prática pela pulsão, digamos assim, e a pulsão se satisfaz mesmo no desprazer, ou então numa satisfação mortífera, o sujeito, se não estiver divertido disso, minimamente ele sucumbe ao próprio desejo. Então, podemos dar um exemplo clássico de alcoolismo. O sujeito sabe que faz mal, sente os efeitos prejudiciais na própria pele, no corpo, e ainda assim ele é levado para essa pulsão a fazer uso do álcool de novo, de novo, de novo. Então, para além do saber que faz mal, para além da consciência, está fazendo algo, ele sabe que caminha para a morte. E muitas vezes a cura, né, se a gente pode chamar assim, não é só tirar esse sintoma. Muitas vezes é necessário, sim, a depender do que está acontecendo, mas tem coisas que estão funcionando para além disso, né? Então, se a gente pensar no indivíduo, no singular, né, e para viver em sociedade, será que cabe essa realização de desejos sem medida? Porque há um limite imposto pela convivência social. Então, não cabe simplesmente a cada um dar vazão a essa pulsão e realizar tudo aquilo que se tem vontade, seja de forma consciente ou inconsciente. É verdade. O Freud tem um texto bem bonito no final já da obra dele, que chama Mal-Estar na Civilização, que vai falar bem disso, né? Que a gente precisa do outro para sobreviver, o ser humano ele se uniu, né, a outros para viver de forma gregária, para ajudar a lidar com o desamparo, que é ser humano, mas para poder fazer isso, a gente teve que abrir mão de parte da satisfação pulsional. E aí é o eterno conflito que a gente tem, né, com relação a isso. Que o Freud vai dizer, né, que a realização dos próprios desejos, no caso do humano, culminaria no fim dele, porque seria o retorno ao nada, né? Tudo é possível, nada mais se deseja, nada mais sente, nada mais se quer, né? E, ao mesmo tempo, eu encontro com horror, né? Eu lembrei de um filme bem interessante, que retrata de forma emblemática essas questões, um filme hispano-argentino de 2014 que chama Relatos Selvagens. É muito interessante, ele conta várias histórias curtas de pessoas que estão vivendo situações triviais que poderia acontecer com qualquer um de nós, uma briga no trânsito, uma traição, um relacionamento amoroso, e entram em alguma espécie de conflito, então, um com o outro.
mais interessante do filme é que a situação ela vai escalonando. As pessoas, elas vão brigando, enfim, defendendo aquilo que elas acreditam, e elas não cedem daquilo que elas querem defender. E aí a coisa vai crescendo de modo a ir chegando em situações extremas, assim, de violência, de horror mesmo. E o horror, o assustador, é que a gente se identifica, porque podia ser a gente numa situação do nosso cotidiano. Eu considero essa uma leitura moderna do que o Lacan trata no Seminário sobre a Ética, quando ele fala sobre a Antígona. Ele fala que essa é a ética do desejo, é ir até o limite, assim, o extremo na realização de uma ética, né, de um desejo, e que foge da questão da moralidade, da civilidade, enfim, né? Então, o que que a gente está falando, né? Que, como a gente já disse, a questão do desejo, não se trata de proibir, mas também nem tampouco de realizá-lo, né? Não é que a gente estimula os pacientes a serem livres, poderem realizar tudo que o desejo consciente deles está trazendo, né? Mas é reconhecer primeiro que a moral não dá conta de controlar e eliminar esse desejo, mas que a gente precisa trabalhar, reconhecer e trabalhar com isso. O que significa isso, né? Reconhecer que a gente é habitado por um buraco, uma falta primordial, como você disse, né? Que ela é impreenchível, ou seja, na verdade, não existe um objeto último que realizaria os nossos desejos, né? Pelo fato do ser humano ter esse desamparo primordial, o que significa isso, né? Ele ser deserdado dos instintos, como os animais. Com a entrada da linguagem, a gente se separa de qualquer possibilidade de alcançar uma satisfação completa com qualquer objeto. O Lacan vai dizer, é uma falta radical que está dada de princípio, no caso do ser humano. E, na verdade, ela é importante, né? Ela não é ruim, porque é isso que possibilita a gente caminhar na vida, né? Se colocar em movimento, na busca, como você mesma disse, né? De alcançar uma satisfação, que ela vai ser sempre parcial, e por isso mesmo ela é relançada, né? Essa falta, esse desejo, e nos coloca em movimento, ou seja, a favor da vida. E a psicanálise é a única ciência, a única trabalho, enfim, com o humano, que considera essa realidade. Então, visando não eliminar esse mal-estar inerente da falta estrutural, como as demais terapêuticas, né, como a gente já falou, mas considerando e possibilitando a cada um criar uma forma de lidar com isso. Então, veja, isso não está dado, né? Nenhum analista também vai oferecer isso para o paciente, né? No mundo em que cada serviço vai oferecer um objeto para cada falta, né? Então, como comer melhor, né? Como superar a timidez, como dormir melhor, como trabalhar mais, enfim, né? A psicanálise vai considerar a falta não como algo a ser corrigido, superado, mas como contingente à própria existência. Isso possibilita passar da impotência, ou seja, como um defeito, a falta como um defeito, para a impossibilidade, ou seja, impossível sanar essa falta. Mas dá para fazer alguma coisa com isso, né? Eu gosto muito dessa frase que você disse, que é passar da impotência para a impossibilidade, porque você sai de algo que poderia ser, se você tivesse toda essa força, essa potência, e cai na impossibilidade. Então, vamos ver o que dá para fazer, né? Vamos ver o que é possível. Porque a psicanálise ela vai na contramão disso, que a gente escuta muito hoje, que é querer é poder, joga para o universo, que ele retorna tudo que você quiser, que você pode ser o que você quiser. E a psicanálise vem e diz, não, não pode, querer não é poder. E é tão simples perceber que não basta querer, porque, um exemplo, eu quero ganhar na loteria, eu quero emagrecer agora, eu quero ser uma cantora famosa, eu quero deixar de gaguejar, eu quero ser feliz e pronto. Basta querer, isso vai, né, acontecer? De maneira alguma. Mas por que será que a gente acredita tanto nisso? Não que não exista um universo de possibilidades, de energias, de magnetismo, sei lá, claro que existem, né? As leis da física, da química, das
da atração dos átomos, mas até mesmo no campo da matéria, existem leis que regem a matéria para poder manter uma certa ordem. O universo não funciona ao acaso. Então, acreditar nessa potência toda do desejo, que tudo é possível, é desconsiderar as impossibilidades. Então, há sim coisas que são impossíveis, muitas coisas são impossíveis. Agora, o impossível é o possível que nunca foi tentado? Tem essa frase. Bom, então, eu quero me teletransportar agora para Londres, pela força do pensamento. Tá. Não é possível. Então, a gente está cheio de possibilidades a todo momento. E a psicanálise volta a seu olhar para essa realidade frágil do ser humano, muito frágil, limitada, condicionada ao tempo, ao espaço de vida, pois toda vida tem tempo para acabar, embora não sabemos a data, mas terá um fim. E saber disso pode ser libertador. Poder se questionar e se escutar do porquê desse sintoma, dessa inibição, dessa angústia, pode ser muito mais interessante como proposta de cura do que tentativas de eliminar pura e simplesmente a inibição, o sintoma ou a angústia. É verdade, exatamente isso, bem importante isso que você trouxe, Fernanda. A proposta, então, não é superar o pior em si mesmo, né, mas considerá-lo e se questionar do que ele vem dizer. E isso possibilita não ser mais dirigido por ele, mas poder fazer alguma coisa, né? No ano passado, assisti uma peça do Antônio Quinet, que estava em cartaz no Brasil todo, onde se chama o Freud, o Homem dos Ratos, onde ele retrata esse caso que é bem clássico do Freud, e onde ele foi assim, brilhante ao perceber, não a fala do paciente dele, que era o Homem dos Ratos, né, mas os significantes que insistiam na fala dele, que iam conduzindo para uma outra cena, para além daquela história que ele contava, e que escondiam a verdadeira questão sobre o conflito do Homem dos Ratos, que tinha a ver com realizar o próprio desejo ou atender o desejo do pai. Ou seja, o que fazer com uma dívida que era herdada, sendo que ela era impagável, ou seja, impossível que você está trazendo aí, né? O paciente, na época, ele estava enredado na questão dele sem saber disso, transferindo o sofrimento dele para conflitos no dia a dia que eram insolúveis. Ele criava uma situação que não tinha como resolver. E aí, ao ser direcionado pelo Freud, né, ao fluxo de pensamentos dele, para o verdadeiro conflito, ele pôde finalmente se desembaraçar dele e tomar uma decisão pertinente com o próprio desejo dele, que até então estava inconsciente. E aí, como consequência, ele deixou de sofrer com os pensamentos absurdos, sem lógica, que se impunham sobre ele, esse que era o sintoma dele, né? E obrigavam ele a fazer rituais aparentemente sem sentido nenhum. Então, olha lá, desconhecido pelo próprio eu, né? Então, a ética da psicanálise, ela não é repressiva nem libertária, se a gente puder concluir essa parte, né? Para o Lacan, ambas as posições levariam ao mesmo lugar, a autodestruição. E aí, a ética da psicanálise vai trabalhar com a tensão entre o desejo e a lei, né? Importante pensar nisso, Mônica, muito importante, porque reprimir demais ou libertar demais realmente caminha para a autodestruição. Mas como equilibrar o desejo singular de cada sujeito com viver na civilização? Não pode haver uma ética para cada um, nenhuma ética geral sem considerar o indivíduo. Então, temos a ética social que abrange o grupo, o coletivo. E como que fica a ética do desejo nisso? Questões bem importantes, Fernanda, e não são simples, né? Não tem uma resposta única, né? E veja como é complexo isso. E, assim, como isso pode ser ensinado, já que nem tem uma resposta, né? Pensando na formação que a gente falou lá no começo, de uma forma padronizada, massificada, num curso de graduação, né? Então, Mônica, a gente tem bastante coisa para a gente conversar, né? Eu acho que pode ficar para o próximo episódio. Então, diante do que falamos hoje, né, sobre como é que a psicanálise entende o sofrimento humano, que tem a ver com o desejo que é inconsciente, com uma pulsão que só se satisfaz parcialmente,
com sintomas que são escutados, e ao invés de tentar erradicar o sintoma logo de cara, tem a ver com uma ética que é diferente da ética social, mas que considera o social como um fator contingente na estrutura do ser humano. Podemos pensar que a formação do analista também se difere da formação de qualquer outra profissão amparada por uma graduação? Então, isso mesmo, né? Por isso que o Freud, ele vai falar de um tripé na formação. Ele vai dizer que além do necessário, da formação teórica que é necessária, a gente precisa da prática, que foi o que a gente falou lá no começo, né? E principalmente essa prática ser alicerçada na nossa própria experiência, com o nosso próprio inconsciente. E a gente acabou nem falando dessa formação, né, Fernanda? A gente falou tanto da ética, da psicanálise, que acabou nem dando tempo de falar da formação. Mas só dando um spoiler, o analista precisa ter passado pela experiência da análise para poder trabalhar com a psicanálise. E aí, a gente chega em mais um complicador falando nisso, né? Se é uma experiência particular, pessoal, singular, né? Quem que vai atestar que aquele sujeito ele fez uma formação suficiente na própria análise, ou mesmo com o tripé, para poder exercer esse trabalho? Pois é, até a formação em psicanálise é singular também, justamente por conta da sua proposta. Mas essa questão dá pano para manga, hein, Mônica? Que tal a gente deixar a formação do analista e a regulamentação da profissão do psicanalista para o próximo episódio? Eu acho uma boa ideia, Fernanda, porque é bastante coisa mesmo para falar sobre isso, né? E a gente deixa em aberto, né, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, se você também tiver alguma questão sobre isso, alguma contribuição a fazer, a gente quer muito te ouvir também e continuar essa conversa. Vamos passar nossos contatos, Fernanda? O que você acha? Vamos. Bom, eu tenho um canal no YouTube, que é o @FerSanchesSouza. E você, Mônica, como que é o seu contato? Eu estou no Instagram, acho que é o jeito mais fácil de me localizar, é o @MonicaLeite, _ psicanálise. Pode me enviar um direct por lá e a gente vai conversando. Mas foi muito boa a nossa conversa hoje, Fernanda. Muito Muito obrigada. bom. Obrigada a Obrigada por você, estar Mônica. com a gente. Até a próxima, então, né? Até. Sempre muito bom conversar com você e até o próximo episódio. Tchau. Até. Tchau.